Olá, estamos começando mais uma edição do programa especial Anuário do Ceará. Você já sabe, o Anuário é a publicação viva mais antiga do nosso estado. Tem cerca de 150 anos. Em 2017, o Anuário está presente em diversas plataformas. Uma delas é este espaço aqui na TV O Povo. No programa de hoje, vamos analisar o perfil do eleitorado cearense. Para isso, eu conto com a presença do cientista político Rui Martinho Rodrigues. Fique com a gente, o programa especial Anuário do Ceará já começou. Todos esses dados apresentados aqui na reportagem, você encontra no capítulo 7 do Anuário do Ceará. E para analisar esses números, eu conto com a presença do cientista político Rui Martinho Rodrigues. E é sempre um prazer recebê-lo desde os tempos do nosso jogo político, sempre uma bela conversa com o professor Rui Martinho. Professor, perfil do eleitorado cearense e o Brasil em ebulição, o Brasil em efervescência política, em processo de mudanças, quem estava no comando de tudo, a esquerda, sob a liderança do PT, não está mais no âmbito nacional e evidentemente que isso tem impacto no eleitorado também cearense, que é um eleitorado que, curiosamente, professor, para vermos como as coisas se dão, o Nordeste, o Ceará, na época da ditadura militar, era onde eram os espaços, os estados, um dos estados onde a ditadura buscava ali apoio e conseguia, E hoje, num determinado momento, é onde a esquerda buscava o seu maior apoio e conseguiu. O que será daqui por diante, professor? Vamos fazer esse exercício. O Ceará tem uma tradição de votar mais na oposição do que talvez outros estados, desde o tempo que o DN e o PSD se revezavam alternadamente no poder. Uma tradição que não se fez com Lula, né, professor? Não. Mas aí tem a inversão. De fato, aquele eleitorado que o Tancredo Neves chamou dos grotões do Brasil, que votava com o poder, e certamente com o apoio das benesses clientelistas do poder durante a fase de impopularidade do regime militar, isso hoje é o que, ou pelo menos enquanto o PT esteve no poder, a partir do segundo governo Lula e do governo Dilma, isso passou para o PT. O PT perdeu o eleitorado do Sul e do Sudeste e ficou com esse eleitorado mais pobre, que é mais vulnerável ao clientelismo. Isso certamente continua. Só que agora nós vamos ter campanhas políticas certamente não tão milionárias. Pelo menos há uma expectativa de que a Lava Jato tenha como que contido um pouco a gastança das campanhas políticas. No entanto, tem uma segmentação que a gente pode ainda manter. Existem uns poucos eleitores, ou uma parcela pequena do eleitorado, que tem um voto baseado em doutrinas políticas. E aí tem uma parcela que vota com doutrinas que optaram pela heterodoxia econômica, que é aquele pessoal que acha que é bom tomar dinheiro emprestado, mas não é para pagar, e que é bom gastar sem se preocupar com de onde vai sair o recurso. Que é aquele pessoal que acha que as políticas sociais generosas não precisam se preocupar com a sustentabilidade financeira. Então, tem essa vertente que fala mais ao coração. Isso é oportunismo ou é ignorância? Ou um misto dos dois, professor? É um misto de muitas coisas. De corporativismo, porque essa gastança beneficia mais certos grupos privilegiados, sobretudo aqueles grupos ligados ao Estado e às economias, às empresas de economia mista. Também isso seduz muito os que são o alvo das políticas clientelistas ou das políticas de favorecimento, porque quem, por exemplo, toma um ônibus e não paga na catraca do ônibus ou num lugar onde ele compre fichas ou alguma coisa equivalente, ele não tem a noção de que indiretamente está pagando sem saber quanto está pagando nem a quem está pagando. Quando ele toma o ônibus e paga na catraca ou em algum lugar, ele sabe quanto está pagando e a quem está pagando. Mas essa consciência não ocorre. O que sensibiliza as pessoas é o momento de puxar o dinheiro do bolso ali de imediato.
Então, será que isso não mudou um pouco, não, professor, com esses acontecimentos aí? As pessoas começaram a ter noção aonde o seu dinheiro estava sendo usado, em que tipo de coisa estava sendo usado, e que o Estado não produz dinheiro e que a crise e a recessão vêm por causa de incompetência na gestão da economia e também por causa da corrupção? Há uma tendência nesse sentido. Só que, pelo menos aqui no Nordeste, ou particularmente no Ceará, essa tendência ainda não é tão forte, né? Isso já começa a aparecer, em sala de aula a gente vê que começam a surgir resistências de estudantes a uma certa doutrinação que favorece essas ideias de heterodoxas em economia, né? Há um discurso que está muito forte ainda, sobretudo quando se discute reforma previdenciária, que como que esquece a questão do fluxo de caixa e centra o debate em torno de uma ideia de direito de justiça. E me parece que a proposta de reforma não foi muito hábil em tratar desse problema, porque insistiu muito na discussão sobre o fluxo de caixa, que não sensibiliza muito um público que não é racional. Uma boa parcela do público não é racional. E esqueceu o fato de que, quando se fala muito em direito, está se esquecendo que a estrutura previdenciária como está, ela privilegia determinados grupos. E que esses privilégios seriam certamente removidos com uma reforma nessa área. Mas continuará existindo uma parcela que eu não saberia avaliar diante dessas mudanças do Brasil, qual é o tamanho, qual é a parcela do eleitorado que ainda é seduzido por isso. Mas existe essa parcela. Existe uma outra parcela que eu acho que você está certo quando diz que está crescendo, mas eu acho que ela ainda é pequena, que compreende melhor uma economia mais ortodoxa, que diz que não tem almoço de graça e que quem não paga no caixa paga indiretamente, sem saber quanto, e geralmente paga mais. Porque se eu te pago diretamente uma conta, eu vou pagar menos do que se eu tiver que pagar um terceiro para ele te repassar. Esse terceiro vai custar alguma coisa. Mas esse raciocínio, me parece que aqui no Nordeste ainda é minoritário, né? Embora no Sudeste e Sul, parece-me que esse raciocínio já cresceu bastante. Bom, mas tem ainda um segmento descrente, cético da política e dos políticos em geral, com razão ou sem razão, não estou entrando no mérito, e que não vota nem nas propostas de uma economia mais austera, nem de uma economia mais, digamos, generosa ou irresponsável, conforme a visão que se tenha, mas vota na amizade, vota no parentesco, ou vota em quem, de alguma maneira, oferece alguma vantagem, que é a chamada corrupção eleitoral, que é muito forte ainda. E talvez se torne até mais forte diante do ceticismo e do descrédito em geral. E existe uma outra parcela do eleitorado que, diante das mudanças, diante do fracasso das políticas supostamente generosas, que levaram não só o Brasil, mas a Venezuela e todos os países do mundo que seguiram esse caminho, a ter problemas econômicos e trazer prejuízos àquelas camadas sociais que supostamente seriam beneficiadas com isso. Como é o caso também da Argentina, do Chile, do Peru, do Uruguai. O Chile estava muito bem quando não queria ser generoso. Começou a adotar políticas generosas, começou a claudicar. Bom, então tem esse... O generoso que o professor fala aqui é uma ironia, não é? Paternalista. Paternalista, né? Mas que se apresentam como generosos. Generosos todos nós queremos e gostaríamos de ser. Mas para isso precisa ter dinheiro. Precisa saber de onde sai. Saber de onde sai, quanto custa e quanto vai ser o futuro disso aí, né? Todos os problemas do mundo se resolvem se a gente souber de onde sai e quanto custa. Mas há um público que está ávido por nomes novos. Há siglas, os partidos que nunca tiveram muita credibilidade, que nunca foram propriamente partidos. Os únicos partidos que nós tínhamos eram os partidos de convicção, que no Brasil as pessoas acham que é muito bonito ser um partido de convicção. E eu, pessoalmente, acho que é uma coisa terrível. Por quê? Porque a convicção é cega para a realidade. Então, você pode ver a Venezuela pegando fogo, mas as suas convicções dizem diferente, você acha que o bonito é aquilo, né? Além disso, a convicção tem a cintura dura, e política se faz com negociação, com acordo, com composição. O Tocqueville, quando visitou os Estados Unidos em 1831... Tocqueville é um pensador francês
que morou nos Estados Unidos, foi estudar nos Estados Unidos. Celebrizou-se uma visita que ele fez, passou 10 anos por lá, por uma obra chamada Democracia na América. E ninguém acreditava em 1881 que os Estados Unidos seriam alguma coisa. Mas ele disse, essa nação vai ser uma grande nação. Em 1831, acho que o Brasil tinha mais perspectiva positiva do que os Estados Unidos, né? Ele disse mais do que a França, que era a grande potência europeia, né? Porque dizia, a França tem partidos de convicção, os Estados Unidos têm partidos de interesse. E o interesse é racional e o interesse se compõe. E o interesse não é intolerante, a convicção é intolerante e é agressiva, né? A convicção tende ao fanatismo. E os poucos partidos que tínhamos de convicção não favorecem muito a política nem o desenvolvimento econômico e social do país, embora proclamem isso. Agora, estes partidos de convicção estão mais fracos, porque no mundo inteiro essas convicções sofreram um abalo muito forte. E então surge a ideia do novo. Aí nós vimos isso na França, vimos isso nos Estados Unidos. O problema é que essa ideia do novo não conta com um conjunto de lideranças ou pensadores profissionalizados e capacitados. Porque as universidades foram aparelhadas e não sobrou ninguém depois do aparelhamento, ou muito poucas pessoas, muito poucas exceções, que tenham abertura para uma alternativa, para o novo. Há uma permanência, uma resiliência muito poderosa de ideias do século XIX, que têm se mostrado erradas a todo tempo, mas que continuam sendo muito fortes, porque são o que o Raymond Aron chamava de ópio dos intelectuais. Professor, o programa especial no Ar do Ceará agora faz um rápido intervalo e voltamos já já, dando continuidade aqui a esta ótima conversa. Estamos de volta com o programa especial Anuário do Ceará, hoje apresentando ou trabalhando, articulando a formação do perfil do eleitorado cearense com a análise do cientista político Rui Martinho Rodrigues. Professor, perfil do eleitorado cearense, que não é muito diferente do eleitorado nordestino e que, de maneira geral, é pouco diferente do eleitorado brasileiro, né? Tem aí as suas variações locais, mas uma pesquisa recente feita por um instituto que tem atuação mundial, inclusive, né, fez mais de 10 mil entrevistas por telefone e chegou à seguinte conclusão, que as pessoas, que a política está desgastada, não há nenhuma novidade nesse ponto, né? Os políticos, os partidos estão muito desgastados, não há novidade. Mas também concluiu de que há uma expectativa pelo novo, pelo nome novo, por gente de fora da política, né, que não tenha tradição partidária, política, militância, se apresente como candidato. Né? E para isso precisa de partidos que são tradicionais, não tem jeito. E ao mesmo tempo, 79% desses eleitores estão dizendo que estão se lixando se o candidato é de esquerda, de direita, de centro. Essa questão ideológica é menor. Ela quer saber mesmo se o cara é capaz de oferecer soluções para os problemas mais cotidianos das pessoas. É por aí? As pessoas simples, me parece que muitas vezes têm um discernimento mais apurado do que os intelectuais, porque elas não sofrem a influência dos sofismas dos grandes pensadores. É isso mesmo. Eu sempre achei que essa distinção esquerda e direita era um jogo que o povo percebe e os intelectuais não percebem. Porque quando eu digo, olha, autoritarismo tem dos dois lados, democratas têm dos dois lados, lideranças carismáticas têm dos dois lados, personalismo, voluntarismo, realismo político, romantismo político, qualquer característica que a gente pense tem dos dois lados. Não é? E aí vem aquela desculpa de dizer que a direita pensa mais nas questões de equilíbrio financeiro e a esquerda pensa mais na igualdade social. Ou a direita pensa mais na liberdade, quando é a direita democrática, e a esquerda pensa mais na igualdade social. Isso não é bem assim, até porque o que seja igualdade é preciso qualificar. Se queremos igualdade na linha de chegada ou na reta de partida, a não ser que se diga que a esquerda quer igualdade na reta de chegada, na linha de chegada, todo mundo ter resultados iguais,
que é uma coisa, me parece, que eles não têm coragem de dizer abertamente, porque é uma coisa completamente sem a menor condição de se viabilizar. Não existe propriamente uma coisa que distinga esses agrupamentos. E a gente está percebendo isso. Havia até pouco tempo uma suposta superioridade moral da esquerda. Suposta superioridade moral. Enquanto não tinha oportunidade de roubar. Quando não se tem oportunidade de roubar, todo mundo é honesto. Né? Mas tem um provérbio que diz, queres ver o vilão, põe-lhe o cargo na mão. Então, a infelicidade da esquerda foi ter chegado ao poder. Senão eles ainda estavam dizendo que não roubavam nem deixavam roubar, e que iam resolver todos os problemas do Brasil. Mas ainda querem ser bonzinhos por esses grupos de pressão, aí, defesa das mulheres, defesa desses grupos. Como o proletariado não atendeu o apelo do velho Marx, né? Proletários de todo mundo unidos, agora o apelo revolucionário se deslocou para os grupos magoados pelas injustiças sociais, pelas discriminações. E aí entram os deficientes físicos, as pessoas que têm um fenótipo afrodescendente, ou outros grupos de comportamento sexual específico e tal. Foi a maneira de manter o palanque do bem, né? Nós somos os bons, os generosos e amamos as pessoas. E isso tem sido muito ruim para a sociedade, porque isso tem acirrado os antagonismos. A gente percebe hoje muito mais violência contra esses grupos do que antigamente. Uhum. Porque criou-se um antagonismo, um conflito, onde, pelo menos no Brasil, a coisa era mais ou menos contida. Os nossos preconceitos eram constrangidos e envergonhados. Até porque nós somos uma sociedade de mestiços e tal. E também porque nunca fomos tão moralistas. O Macunaíma nos representa muito bem. Uhum. E o Macunaíma nunca foi tão intolerante com a moral privada, com a moral particular. Mas, geralmente, essas políticas do bem produzem um efeito paradoxal a que propõem. Né? Propõem proteger as classes de menor renda e prejudicam, porque trazem inflação, e trazem recessão, e trazem desemprego. E agora propõem defender os grupos que sofriam alguma discriminação, alguma injustiça. E parece-me que estão prejudicando, na medida em que estão criando um antagonismo e trazendo a violência para as relações sociais. Inclusive para dentro de casa, nos conflitos entre gêneros. Isso é mais um dos efeitos paradoxais de quem se diz do bem. E, aliás, o Pondé costuma dizer que quem se diz do bem geralmente é do mal. Né? E tem uma preocupação que eu partilho com ele, de quem quer o mundo melhor. Eu tenho muito medo de quem quer o mundo melhor, porque quem quer o mundo melhor não pensa em encontrar necessitados, não pensa em chamar-se o ônus de ajudar alguém, não pergunta o que pode fazer por alguém. E a responsabilidade é sempre alheia. Quem quer o mundo melhor, né? Aponta culpados, procura defender medidas contrárias àqueles que eles apontam como culpados. E não assume o ônus da despesa de fazer o bem. Então, são coisas completamente opostas. Querer fazer o bem e querer o mundo melhor. E quem quer o mundo melhor, historicamente, tem feito o mundo pior. Professor, essa percepção de que o eleitorado pode estar, evidentemente, eu creio que seja o urbano, né? Que ele está mais interessado em soluções para o seu dia a dia. Será que ele percebeu, é uma percepção de que o hospital ou a saúde não é boa por causa da incompetência, que a escola poderia ser bem melhor se fosse uma estrutura mais competente, inclusive privada, né? Inclusive privada. Hoje já se discute com mais naturalidade, professor, a questão de distribuir vouchers para alunos mais pobres a estudarem em escolas privadas, que isso não é privatização no ensino, isso é uma bobagem. Enfim. E isso foi feito, e o FIES era isso. E o FIES era isso, né, professor? Quer dizer, quem era contra isso praticou isso com o FIES. Praticou isso. E se for fazer isso, de fazer isso. E se for fazer isso na escola primária, básica, ou de... Aí vão dizer que estão privatizando a escola. É como capital estrangeiro. Quem criticava a entrada de capital estrangeiro que vinha nos explorar, depois se gabou dizendo que era campeão da atração do capital estrangeiro. Essa coisa. Quem pensa que a história é movida pelo conflito, e conflito é guerra, e na guerra vale tudo, aceita a chamada ética situacional, que não é ética nenhuma, é oportunismo. Então, tem uma facilidade enorme de mentir
e com uma teatralidade muito convincente. Eram pessoas que mostravam indignação contra o capital estrangeiro e depois mostravam orgulho de estar atraindo o capital estrangeiro. Mostravam indignação contra a privatização da economia com a distribuição de bolsas para estudantes, depois mostrou orgulho por pagar escolas privadas pelo FIES. Então, e com o mesmo entusiasmo. É uma conduta que eu não sei, não sou do ramo da psiquiatria, se é pura hipocrisia ou se é mesmo uma conduta histérica. O histérico, o neurótico, mais uma vez, acredita eu acho que muitas vezes nas coisas. suas próprias mentiras. Né? E as convicções afetam o equilíbrio emocional e psicológico. Não tenho a menor dúvida disso. Curiosamente que isso, estou falando essa mistura aí de... não deixa de ser uma loucura, ela inviabiliza o debate, né? Ela torna o debate também histérico. Ela expulsa a racionalidade. Quando ela entra em campo, a racionalidade sai. Né? A política apaixona e divide. E a paixão é inimiga da razão. Então, essa é uma coisa muito forte. E quem entra no conflito, quem entra na disputa, até para se opor a isso, termina ficando igual a isso. Por isso é que eu digo que direita e esquerda são a mesma coisa. Pois é. Outra coisa, professor, que essa mesma pesquisa que eu citei detectou, de que as pessoas estão mais interessadas em quem resolva os seus problemas cotidianos, né? As questões públicas, o dia a dia, a rua, tal, que uma rua limpa não é de direita, nem de centro, nem de esquerda, é uma rua limpa. Apenas isso, que é o que importa, ela também está se lixando para esse debate aí que se dá em redes sociais, porque ela passa o dia trabalhando, professor, ela não tem tempo de estar ali. E a rede social tem uma mania, é autocentrada, de achar que está o mundo inteiro naquele debate e que tem alguma importância nesse jogo, quando não tem quase nenhuma. Tem um pensador americano, Thomas Sowell, que tem um livro chamado Os Intelectuais e a Sociedade. Ele começa definindo quem é que ele está chamando de intelectual. É aquele sujeito que vive no mundo das ideias. Está de costas para as questões práticas, para a realidade prática. Né? E esse tipo de intelectual a que ele se refere, como não resolve os problemas práticos que fazem a humanidade avançar. A humanidade avançou quando aprendeu a cultivar o solo, deixou de ser nômade. Quando aprendeu a domesticar animais, a controlar o fogo, quando criou a roda, aprendeu a usar a alavanca, até a pólvora, o computador e a espaçonave, são soluções técnicas. Mas tem também as soluções políticas da organização social. Tem. Mas sem aquelas questões práticas, nada vai à frente. No entanto, como o intelectual não resolve nada prático, não foi o intelectual que aprendeu a cultivar o solo, a irrigar, ou a navegar com a energia dos ventos, ou a máquina a vapor, nada disso é coisa de intelectual, é coisa de técnico. Então, eles resolvem dizer que o que move a história é o conflito. Não é bem assim. Eu vejo, por exemplo, a questão do feminismo. Eu acho que teve 3 coisas que libertaram a mulher do pé do fogão. A Revolução Industrial, que precisou de mão de obra. As guerras mundiais, que tiraram o homem da fábrica para servir de carne para canhão e botaram a mulher no lugar dele. E a pílula anticoncepcional. Sem a pílula anticoncepcional, as minhas alunas, a maior parte delas não estaria fazendo mestrado, fazendo doutorado. E aí você tem uma mentirinha de que é o ativismo político que faz as conquistas. Pelo contrário, se a gente observa o ativismo político, retardou as conquistas. Quais foram os países que conseguiram, em primeiro lugar, ao longo da história, melhorar o padrão de vida do proletariado e do campesinato? Se a gente olha, a Suíça não se tem notícia de uma revolução, nem sequer de uma greve na Suíça. E os suíços conquistaram isso muito cedo. Se você olha os Estados Unidos, até uns poucos anos, uns 30 anos, 40 anos, também não tinham esse debate político ideológico forte, não tinham essa contaminação ideológica que hoje tem. As universidades americanas hoje estão aparelhadas também, mas não tinham. E o operário americano foi quem primeiro conquistou o bem-estar material. E o Japão, que hoje tem bem-estar material e tudo, também nunca teve o famoso movimento operário, que não tem nada de operário, né? É movimento de intelectual manipulando operário. Mas onde teve isso, a coisa custou mais tempo. Isso foi uma coisa da Itália, que tinha uma presença forte de anarquistas e de socialistas. Isso foi uma coisa da França, que não demorou tanto, porque teve uma presença forte do iluminismo. O iluminismo pensa mesmo na razão, na conquista científica e tecnológica. Mas a América Latina ficou para trás porque embarcou nessa conversa.
foi o campo fértil aí dessa conversa? Hoje começa a surgir Para finalizar, professor, vozes dissonantes, porque a internet está quebrando o monopólio da tribuna. É verdade. Com o aparelhamento das universidades, da imprensa e de outras tribunas, as vozes discordantes não tinham como se manifestar. Agora tem pela internet. E elas foram com muita força para a internet. Professor, o programa de hoje fica por aqui. Para ter acesso ao conteúdo do Anuário do Ceará, como dados sociais, econômicos, políticos, culturais e históricos, você também pode acessar o site www.anuariodoceara.com.br. Eu agradeço a presença do cientista político Rui Martinho Rodrigues e a companhia de todos vocês, telespectadores. Um forte abraço e até a próxima. Muito obrigado.